Tipos de mediunidade, esse é o assunto de hoje. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, que são os tipos de mediunidades que existem. Vamos ver se você descobre qual que é a sua mediunidade ou quais são as suas mediunidades? Vamos lá galera! Eu queria pedir para você antes ajudar nosso canal a crescer, porque esse canal a gente fala de espiritualidade, espiritismo e quanto mais pessoas se inscrevem nesse canal, mais o YouTube ele vai recomendar para outras pessoas. O algoritmo do YouTube ele entende dessa forma. Então eu peço para você se inscrever, deixar o seu like, vai ajudar muito o canal para a gente tentar falar para mais pessoas sobre espiritismo, sobre espiritualidade. Eu agradeço. Esse vídeo vai ser um pouco longo, mas eu peço para você ficar até o final, porque aqui a gente vai falar de vários tipos de mediunidade. De repente, você consegue resolver algumas dúvidas que aparecem na sua mente e que você não compreendia. E assistindo esse vídeo, de repente você compreende e pode desenvolver, ou se não, resolver esses problemas. Antes da gente começar a falar dos tipos de mediunidade, a gente precisa saber o que é mediunidade, o que é médium. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu sou médium, fulano é médium. Primeira coisa que a gente tem que saber, todos nós, sem exceção, somos médiums. Tem gente que tem a mediunidade mais aflorada, tem gente que tem a mediunidade menos aflorada, mas todos nós temos a capacidade da mediunidade. Deus concedeu essa capacidade para nós. Mas enfim, o que é um médium? O que é ser médium? Médium, já diz o nome, é o contato que o mundo espiritual faz com o mundo terreno, com a gente que está aqui reencarnados, e a pessoa que tem a mediunidade, ela é responsável por pegar esse contato e repassar para frente, para as pessoas encarnadas. Ou seja, se eu sou um médium, um espírito vem e fala comigo, eu escutei o espírito e eu vou passar a palavra que ele tem para dizer. Então, o médium, ele faz a mediação. Por isso que fala médium. É essa mediação do mundo espiritual para o mundo terreno. É por isso que nós somos médiums. A gente faz essa mediação. Nós somos os interlocutores. A gente ouve, a gente capta, a gente pega a informação e passa para frente. E existem vários tipos de mediunidade. É por isso que muitas pessoas não compreendem, acham que são loucas, acham que estão delirando, que estão vendo coisas, estão ouvindo coisas, quando na verdade, em muitos casos, quando não é um caso patológico, em muitos casos é a mediunidade dela aflorada, mas ela não compreende. O primeiro tipo que a gente vai falar agora é mediunidade de efeitos físicos. O que vem a ser? São os espíritos que eles se materializam através de objetos, através dos efeitos físicos que eles são capazes de usar aqui na Terra. Então, por exemplo, você vê às vezes coisas voando, ou se não pessoas que ouvem passos. Eles são capazes de transmitir a voz direta, ou se não a escrita, sem precisar de um intermediador. Eles fazem isso, esses espíritos, eles fizeram, na verdade, isso muito na época de quem? Allan Kardec. Por que isso acontece? Muitas vezes o espírito ele quer provar que esse mundo não é só esse mundo. Então o espírito, aquele espírito que esteja com boa intenção, claro, ele faz isso, esse processo da ectoplasmia, de se materializar por diversas formas, para mostrar que eles estão ali, que o espiritismo existe, que isso não é uma mentira, que não tem charlatão ali. É claro, existem espíritos, que a gente fala, espíritos que querem tirar sarro, espíritos zombeteiros que fazem isso. Mas os espíritos de luz evoluídos, eles fazem isso para mostrar a espiritualidade, que eles existem. Tá? Então é por isso que existe essa mediunidade de efeitos físicos. São os espíritos, perispíritos, na verdade, desencarnados, que fazem esse processo da materialização. Agora, o tipo de mediunidade que a gente vai falar é da mediunidade dos médiuns falantes. Aí você pensa, médiuns falantes? A gente fala dos médiuns que incorporam espíritos. Esse tipo de mediunidade, ele é comum. Existem muitas pessoas que têm essa capacidade de incorporar. E existem subtipos de incorporação. Aquelas incorporações que são as conscientes, que as pessoas, embora elas incorporem o espírito,
elas sabem tudo o que está acontecendo e tem aquela incorporação inconsciente que a gente chama de incorporação sonambúlica. É como se fosse a pessoa sonâmbula, a pessoa ela sai do corpo dela, ela empresta o corpo dela para o espírito incorporar no corpo dela para vir passar a mensagem. A mediunidade de incorporação consciente ela é mais comum. A de incorporação inconsciente ela é mais rara. Normalmente são espíritos mais evoluídos, pessoas encarnadas mais evoluídas que têm essa capacidade de ter essa incorporação inconsciente ou sonambúlica. Neste caso, existem mais dois subtipos, que é aquele tipo de mediunidade que a pessoa ela recebe o espírito no corpo dela e passa a mensagem, e tem aquela que o espírito de fora fala para ela e ela vem e passa a mensagem, tudo inconsciente. Vamos supor que o espírito dela vai no mundo espiritual, ouve a mensagem, volta e fala. Então, o processo da incorporação ele é muito interessante. Muitas pessoas têm um preconceito a respeito disso porque acham que elas estão dominadas pelo demônio. Mas a gente tem que ter prudência porque esse processo de incorporação da mediunidade falante, a gente empresta o nosso corpo para o espírito, para ele entrar na gente e passar a palavra, porque muitas vezes a gente precisa estar bem, numa frequência boa, numa frequência elevada, para a gente deixar que espíritos de luz elevados venham. Se a pessoa não está bem, se a pessoa está com a frequência baixa, ela pode deixar que espíritos inferiores incorporem nela. E aí a gente vê, são espíritos que falam palavrões, que xingam, que falam maldades, são espíritos muito inferiores. Então, a pessoa que quer desenvolver esse processo de mediunidade falante, de incorporação, ela precisa estudar muito, ler bastante, frequentar uma federação, uma casa, um centro espírita, para ela ver como que funciona de fato. Se você percebeu que você tem isso, vai atrás disso, é muito bom para você desenvolver e de repente para você não atrair espíritos inferiores. O outro tipo de mediunidade que a gente vai falar aqui agora é a mediunidade dos escreventes, ou se não, a mediunidade da psicografia, que é o famoso caso do Chico Xavier, né? Existem dois subtipos, que é a psicografia consciente, que é aquela que você intuitivamente você consegue captar as mensagens do espírito que ele está ali e você começa a escrever mesmo sem sua vontade, mas você está consciente. É o espírito utilizando do seu corpo para passar a mensagem. E tem a psicografia inconsciente, aquela que a pessoa ela entra em transe. Você não lembra de nada e você vai escrevendo, que era o caso do Chico. O Chico entrava em transe total, ele não lembra de nada. Ele ficava escrevendo sem parar. Essas pessoas que têm a mediunidade inconsciente, que são raras, elas são mais evoluídas, são pessoas mais preparadas para isso. Imagina, Chico escreveu mais de 550 livros. Então, imagina que ele ficava praticamente a vida inteira dele psicografando. E o caso dele é um caso muito raro. Então, se você tem essa capacidade também de desenvolver a psicografia, seja consciente ou inconsciente, perceba o que você está escrevendo, tá? Porque de repente, se você começar a escrever coisas que não são boas, você também precisa desenvolver isso daí. Porque às vezes você está com espíritos baixos também, mas se você percebeu que você está começando a escrever coisas bonitas, vai desenvolvendo, porque muitas vezes existem espíritos que querem passar mensagens para nós e para outras pessoas também. Então são mensagens bonitas ou mensagens de dizer, ou mensagens dizendo, olha, estou aqui, está tudo bem. Então, se você puder também desenvolver isso daí, desenvolva, porque é uma mediunidade muito bonita, a mediunidade da escrita. Esse tipo de mediunidade que eu vou falar agora é a mediunidade dos videntes, que existem 3 subtipos também. O que são os videntes? Às vezes a gente confunde vidência com aquela pessoa que prevê o futuro, quando na verdade não é isso. O vidente é aquele que vê, ele consegue ver espíritos. E tem 3 subtipos. O espírito que vê, mesmo de olhos abertos e olhos fechados. Tem aquele que vê de olhos abertos e tem aquele que vê que é uma visão mental. Às vezes, muitas vezes, a pessoa ela acaba ficando até meio esquizofrênica, porque de fato ela está vendo os espíritos e ela não consegue entender ou compreender por que aquilo acontece.
E ela precisa desenvolver isso, ela precisa estudar muito para ela não ficar mal. Para ela não ficar mal. Claro que a gente não pode confundir, que isso acontece muito, a imaginação. Muitas vezes é a imaginação da pessoa, ela não está vendo, ela só está imaginando e aquilo é só imaginação. Mas, de fato, a mediunidade de vidência, ela existe, ela é um pouco rara, mas é muito interessante a pessoa desenvolver também. Porque às vezes ela pode perder o medo dela. Aquele filme, O Sexto Sentido, ele é bem isso. Aquele menino, ele fala naquela famosa frase, I see dead people, eu vejo pessoas mortas. Aquilo é um caso de clarividência, que a pessoa consegue ver os espíritos. E muitas pessoas, além de ver, conversam com os espíritos. Mas nesse caso, quando você vê algum espírito, quando você acha que viu, e isso começa a acontecer constantemente com você, tenta desenvolver isso também, estuda, vai para um centro, para procurar ajuda, porque se você estiver se incomodando com isso, é ruim para você. Às vezes são espíritos que querem passar alguma mensagem importante, e que você começa a negar essa atuação. E aí você poderia desenvolver, que seria bom para você e seria bom para aquele espírito de luz, em caso um espírito de luz, que ele queira passar alguma coisa para você ou para alguém. Então, se você puder desenvolver, desenvolva, porque esse tipo de mediunidade é um tipo muito bonito. Imagina você conseguir ver, mesmo na sua mente, nos subtipos. É muito bonito isso. Existem pessoas que conversam com espíritos que vêm através de símbolos. Às vezes a pessoa o espírito ele faz um símbolo da pomba, por exemplo, uma pomba branca, que quer dizer paz, ou se não flores brancas, que quer dizer paz também. E a pessoa entende por símbolos o que o espírito está querendo dizer. Então a clarividência é interessante por isso. Existem pessoas que veem, de fato, o espírito vindo, andando, conversando com você, e a pessoa vê, ela capta tudo. São pessoas mais evoluídas nesse sentido, elas conseguem. E essas pessoas não têm medo. São pessoas que já entenderam, já compreenderam esse processo da clarividência. Esse tipo de mediunidade que eu vou falar agora é mediunidade intuitiva. A intuitiva já diz o nome já. Através da sua intuição, você consegue captar as mensagens dos espíritos. Só que nesse caso, você precisa ser muito ponderado e calmo. Porque quando você capta mensagens de espíritos, você tem que tomar muito cuidado para não confundir sua imaginação. E às vezes, se você também não está bem, você pode captar mensagens ruins, mensagens desagradáveis, mensagens que te deixam mal, te deixam para baixo, e a sua frequência cai, e aí, consequentemente, vem mais espíritos baixos para passar essa mensagem. Então, para você ficar melhor nesse sentido, sempre leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre leia, porque você vai aprender bastante. Leia o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Então, sempre você lê, vai lendo e você vai captando mensagens de espíritos de luz. E é uma mediunidade muito interessante, porque através da sua calma, da sua ponderação, além de você se tornar uma pessoa mais calma, melhor, você vai captar boas mensagens, mensagens bonitas. A sua intuição ela vai mostrar para você se realmente, quando você começar a compreender, se é a sua imaginação ou se é algum espírito querendo falar com você através da sua intuição. É muito interessante isso, porque às vezes você começa a ter um contato muito normal com seu mentor espiritual, que está ali para conversar com você. Muitas vezes você fala assim, não sei, minha intuição me está dizendo para eu não ir em tal lugar hoje. Eu estou meio assim, eu estou meio com o pé atrás com tal coisa, minha intuição não está legal. Isso daí, quando isso acontece com você, às vezes, muitas vezes, é o seu mentor te dando uma dica, querendo dizer algo para você. E aí, quando você fala, nossa, ainda bem que eu segui minha intuição por causa disso, disso, disso. Olha o que aconteceu, olha o que aconteceria se eu não seguisse a minha intuição. É o seu mentor te alertando, ou algum espírito te alertando, dizendo para você não fazer tal coisa, ou você fazer tal coisa. Porque é seu pensamento intuitivo que algum espírito veio e te alertou.
Quando você está numa frequência baixa, uma frequência ruim que a gente fala, aí podem vir intuições ruins. Aí vem pensamentos ruins, pensamentos de raiva, de ódio, que de repente aquilo não aconteceria se você não tivesse mal com uma frequência baixa. Então também sempre leia, estude, frequente algum centro para você fazer algum curso, uma federação, para você desenvolver, para você compreender. Porque dessa forma você não atrairá esses espíritos inferiores, porque eles não conseguirão chegar até você. Porque você está numa frequência muito alta, eles numa frequência muito baixa. Eles não conseguem nem te enxergar. Então é como se fosse um vagalume no escuro. Você está acesa ali, eles veem que você está acesa e chegam em você. Se você está apagado, eles não conseguem te achar. É mais ou menos isso a frequência. Então, neste caso também, se você puder, estude bastante para você sempre ficar numa boa frequência, no equilíbrio mental, no equilíbrio energético, no equilíbrio de bons fluidos. Esse tipo de mediunidade que eu vou falar agora é a mediunidade que a gente fala mediunidade inspirada. Essa mediunidade ela é quase parecida com a intuitiva, só que ela é muito sutil, ela é quase oculta, que o médium nem ele mesmo às vezes percebe que o espírito está falando com ele. E para isso, para entender essa mediunidade, ele precisa estudar demais, para ele não confundir também pensamentos dele, imaginatórios, com a captação da mensagem que o espírito está passando para ele. Essa mediunidade ela é tão sutil, que muitas pessoas têm e nem sabem, nunca vão saber que tem essa mediunidade. Portanto, se você também puder estudar muito para você descobrir se você tem essa mediunidade, estuda, porque às vezes o espírito ele não quer te incomodar, não quer chegar em você e ficar falando, tentando passar mensagem no seu ouvido, e você, ele, vamos dizer assim, ele chega de mansinho para falar para você alguma coisa, para tentar passar para você. E você vai ter que perceber, porque aquele espírito às vezes ele não quer te incomodar. Por isso que é mais sutil que a mediunidade intuitiva. Se você conseguir estudar bastante, você vai sentir o espírito falando com você, te passando a mensagem. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai perceber. Essa mediunidade que eu vou falar agora é uma mediunidade que eu acho linda. É a mediunidade do médium curador. São pessoas que têm a capacidade, que têm um alto poder de fluidos magnéticos, de curar uma pessoa através da prece, da oração. São médios que têm uma capacidade muito bonita. Muitas vezes acontece, você vai perceber, você está mal, alguém está mal, chega alguém perto dessa pessoa, começa a conversar com ela, a pessoa fala, eu estou melhor. A pessoa às vezes está doente, a pessoa chega, começa a conversar, passa a mão nela, faz um carinho, faz uma oração, uma prece, a pessoa fala, nossa, você chegou, melhorei, eu não sei porquê. É isso daí, é a pessoa que tem essa capacidade da mediunidade de cura. Muitas pessoas têm esse tipo de mediunidade. São pessoas mais calmas, são pessoas mais sensatas, são pessoas muito equilibradas. Elas precisam ser equilibradas. Então você imagina, você tem essa capacidade dessa mediunidade de curar as pessoas através da sua mão, da sua energia, através da sua oração, da sua prece. É de uma responsabilidade muito grande. E se você percebeu que você tem essa capacidade de cura, desenvolva. Trabalhe numa instituição voluntariamente, onde você possa ajudar essas pessoas. Muitas pessoas que visitam hospitais, que visitam enfermos, elas são essas pessoas que têm essa capacidade de cura espiritual e que nem ela sabe. A pessoa que ela já tem esse dom, já está ali com ela, são pessoas que gostam de fazer serviço. Um serviço social, por exemplo, mas sobretudo as pessoas que chegam perto de alguém e essa pessoa fala, nossa, fulana, você chegou, eu tô outra pessoa, você me fez melhorar. E a gente pensa, é só um aconchego, quando na verdade não. É a capacidade daquela pessoa, da mediunidade daquela pessoa de cura. É uma mediunidade linda. Então,
Se você tiver esse tipo de mediunidade, ou se você conhecer pessoas que têm, conversa com elas. Fala assim, olha, você tem uma mediunidade linda, desenvolva isso. Bom, agora quero que você diz aí nos comentários qual mediunidade ou quais mediunidades você tem e que você pode, inclusive, aflorar. É raro as pessoas terem vários tipos de mediunidade, mas no caso, normal ter uma ou duas. Se você tiver duas ou mais ou três, comenta aqui. Comenta seus casos que você já viu ou casos que você viu afora. Seria muito interessante para a gente ler e debater. Eu queria pedir novamente para você, se inscreva no nosso canal para a gente ajudar esse canal a crescer e passar para mais pessoas o Espiritismo, que eu acho que é uma ciência, uma religião, uma filosofia linda e vai ajudar muito, pode ter certeza. Eu agradeço por você ficar até o final desse vídeo, porque ele foi um vídeo longo, mas que a gente está tentando pelo menos passar para vocês um pouquinho do que a gente aprende. Eu agradeço imensamente. Que assim seja.